Boa noite, meu nome é Kátia, sou estudante do curso de História da Universidade Metropolitana de Santos. Estou fazendo uma pesquisa regional para conhecer um pouquinho mais da história de Manuel Vitorino. Estou aqui com a senhora Ednei, que vai estar nos ajudando e contribuindo para a gente conhecer um pouquinho mais dessa história. Boa noite, dona Ednei. Fala um Boa pouquinho noite. dessa história e da quantidade de tempo que você mora no município de Manuel Vitorino. Meu nome é Ednei, moro em Manuel Vitorino praticamente desde que eu nasci. Moro hoje na região da zona rural do distrito de Catingal, região da Barra da Purificação. E sempre, morei aqui em Manuel Vitorino. Sim, dona Ednei. Na sua visão, quais são os principais acontecimentos que marcaram a história de Manuel Vitorino? Na minha infância, eu morava na sede, na casa dos meus pais. E na década de 70 e começo da década de 80 não tinha energia elétrica. Então, à noite, quando dava as 11 horas da noite, a energia começava a dar sinal, a energia se apagava porque era mantida por um motor a diesel, então a cidade se apagava, ficava às escuras, energia para luz de candeeiro, de velas, e depois disso chegou a energia elétrica, que mudou muito a nossa cidade, né? Com a energia elétrica a gente pôde ter geladeira, liquidificador, eletrodomésticos, então para mim foi uma mudança muito grande. Que interessante. E para você, como você percebe, depois dessa quantidade de tempo, hoje, a importância da história local para as novas gerações? A história, local, é uma história de Manuel Vitorino, uma história muito interessante, que para novas gerações é bom conhecer o passado, porque o passado não se pode mudar, para entender o presente, e poder planejar melhor o futuro do nosso município. Muito boa a sua contribuição. Existe história ou personagem pouco conhecido que você acha importante destacar na história de Manuel Vitorino? Na minha infância, tinha uma pessoa que me chamava muita atenção. Era uma mulher negra, pobre, mas de coração imenso. Era carinhosamente chamada de Mãe da Lila. Ela era parteira. Então ajudou naquele tempo que era difícil, ter acesso à saúde, ajudou muitas crianças de Manuel Vitorino a vir ao mundo. Então aquilo me chamava muita atenção. E na nossa realidade de hoje, poucas das vezes os adolescentes hoje sabem o que é uma parteira. E naquele tempo é uma história, que marcou e ajudou a dar luz a muitos moradores, que hoje, foram pegos por essa mãe da Lila. Então, assim, como a cultura local, e falando de festa, tradições, tem sido preservada ao longo do tempo no nosso município? A cultura local, quando era criança, eu cresci vendo, as cantigas de roda, os reis, o pessoal cantava reis nas portas no mês de janeiro, festas de igreja, barraquinhas, e hoje também tem agora a Marcha para Jesus. Então tudo isso foram culturas que foram passadas, de boca a boca, de geração para geração, e estão sendo até hoje preservadas. E assim, falando um pouquinho também da agricultura e da economia, qual é o papel da agricultura no desenvolvimento do nosso município de Manuel Vitorino? Manuel Vitorino hoje como eu moro na zona rural, eu posso ver que o Manuel Vitorino hoje é muito zona rural, que depende muito da economia rural e da agricultura. A agricultura, não só do gado leiteiro, mas também como a agricultura, de frutas, de vegetais que se plantam ali na beira do Rio de Contas, que toma parte do nosso município. E com a chegada também da eletricidade, facilitou muito. Hoje temos, a irrigação, que é mantida pela eletricidade, os poços artesianos. Então, a agricultura hoje, nosso município, é base econômica muito importante. E assim, para falar um pouquinho mais, qual cultura agrícola mais se destaca na região? Hoje, depois da palma, do leite e das verduras, é a cultura do umbu. Não é à toa que nosso município hoje é conhecido, nacionalmente como a capital do umbu. O melhor umbu do Brasil está na nossa região, particularmente na região de Catingal. Sim, e você hoje percebe mudanças na forma como a agricultura é praticada hoje em comparação com o passado? Houve muitas mudanças significativas. Hoje o agricultor deixou de tentar combater a seca e passou a aprender a conviver com a seca, com a cultura da plantação de palma, com as cisternas, os reservatórios de água. Então houve muita mudança. E mais mudança a gente espera também, né?
Sim, e para você, né, na agricultura, os agricultores locais têm enfrentado desafio com a seca ou falta de recursos. Como eles costumam lidar com isso? Como eu já falei, hoje em dia eles costumam ter as cisternas para abastecer, né, o meio do ano, na época da seca. Tem a plantação de palmas, muitas culturas também fazem plantio, né, de outras plantas para poder, na seca, poder alimentar os animais. Sim, e você vê a agricultura familiar ainda forte em Manuel Vitorino? A agricultura familiar ainda é muito forte. Hoje em dia a gente vê várias famílias que passam de geração para geração, né, as suas culturas, seja de criação de animais ou de plantações. Sempre é bastante forte e evidente no nosso município. Você gostaria de acrescentar alguma consideração importante que não foi perguntada? Uma das considerações hoje é sobre, ainda falando da dificuldade, né, do agricultor, do homem do campo, é o escoamento, né, de seus produtos, porque as nossas estradas ainda estão precárias, ainda falta chegar o asfalto da sede para o nosso distrito, que é hoje braço forte de Manuel Vitorino, né, região de Caxingal. Então, com essas mudanças, eu acho que melhoraria muito, né, o escoamento e aumentaria muito mais a economia a agricultura de Manuel Vitorino. Quero aqui, né, agradecer a sua participação, que é de fundamental importância, né, para conhecer a história regional de Manuel Vitorino, e agradecer em nome, né, do estudante do grupo 2 do curso de História, e agradecer a sua disponibilidade de estar aqui nos enriquecendo com seus conhecimentos. Eu que agradeço por poder falar muito do meu município.